Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 43 ao capítulo 46. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. É isso mesmo. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, que era filho de Careia, a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careia, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, que era filho de Careia, a todos os capitães do exército, o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para os quais havia sido lançado para morar na terra de Judá. Tomaram os homens, as mulheres, os meninos, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safá, como também a Jeremias, o profeta, e Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tafenes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafenes, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixa na argamassa, no pavimento que está na entrada da casa de Faraó, em Tafenes, à vista dos homens judeus, e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e o porei o seu trono sobre pedras que se encaixe, e ela estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para cativeiro, cativeiro. Quem é para espada, espada. Lançará fogo na casa dos deuses dos egípcios e os queimará. Levará cativos ídolos, despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha as suas vestes, e sairá dali em paz. Quebrará a coluna de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses dos egípcios. Então, esta foi a palavra de Deus através de Jeremias. E aí, nós vamos ver que vai ser repreendida a infidelidade dos judeus lá no Egito, porque resolveram ir para lá, não é? Palavra do Senhor que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que estavam morando lá na terra do Egito, em Migdol de Táfnis, em Mênfis, na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas desolação. Ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizera para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, ele e os vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhe enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não faça coisa abominável, porque eu aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas para se converter da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação, a minha ira,
acenderam-se nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que se tornaram um deserto, uma assolação, como se vê hoje. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmo, eliminando homens, mulheres, crianças, aqueles que mamam no meio de Judá, a fim de que não fique um resto algum? Porque me irritais com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses, aos deuses do Egito, aonde vieste para morar, para que vós mesmo vos elimine, para vos torneis objeto de desprezo e opróbrio entre todas as nações da terra? Ou seja, vocês estão procurando a própria destruição. Esqueçam-se da maldade de todos os pais. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros, para mal e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou a entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada, a fome, a peste, até do menor ao maior perecerão. E ele ainda fala, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz em Jerusalém, com espada, fome e peste. De maneira que do restante de Judá que vier à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. Então respondeu Jeremias a todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e as mulheres que achavam ali em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito. Quando a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da tua boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus. E lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes. Que coisa triste, não é, gente? Pois bem, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incensos à rainha do céu e lhe oferecia libação, acaso nos fizeram um bolo que restavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres e a todo o povo que se tinha dado esta resposta. Quanto ao incenso que queimarestes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, vosso povo, não lembrou disso o Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras e das vossas abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, desabitada, como se vê hoje. Então, tá muito claro aqui. Mais uma vez ele fala, pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste à voz do Senhor, não obedecestes às suas leis, seus estatutos, não andastes por isso, vos sobreveio este mal, como se vê hoje. E disse mais Jeremias a todo o povo, às mulheres, ouvi a palavra do Senhor a todo Judá que estás na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós, vossas mulheres, não somente fizeste por vossa boca, senão também cumpriste pelas vossas mãos
vossos votos a saber. Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos e queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libação. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos e assim cumpri. É isso mesmo. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que habita na terra do Egito, eis que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá que está na terra do Egito. Tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada, à fome, até que se acabe ao todo. Os que escaparem da espada tornarão a terra do Egito a terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá que vieram à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá minhas palavras ou as suas. Isto vos será sinal que se eu vos castigar neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. 45 é uma mensagem de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, o escrevente que eles as palavras do livro ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, Baruque. Disseram, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Procuras tu grandeza? Não procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar onde fores. Então, imagina o conforto, não é? Que chegou aqui a vida de Baruque, como Deus também deu consolo à vida de Jeremias. Agora, por fim, o nosso capítulo 46 é uma profecia a respeito do Egito, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto do Eufrates, a qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai escudo, pavés, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, apresentai como elmos, poli as lanças, vestivos de couraça, por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Então, derrotados seus valentes, vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja ligeiro, não escape o valente para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçarão e cairão. Quem é este que vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como Nilo, como rio cujas águas se agitam? Eles dizem, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Então, o Egito aqui vai sofrer sanções. É isso mesmo. Então, anunciai ao Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvir em Mênfis e em Táfnis. Dizei, apressa-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foi derribado o teu touro, não se pode tê-lo em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam.
Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo, à terra do nosso nascimento, por causa da espada que o oprime. Olha só, né? E ele fala assim: novilha muito formosa é o Egito, mas Mutuca do norte já lhe vem. Sim, vem. Até os seus soldados mercenários no meio dele, bezerro cevado, viraram as costas e fugiram juntos e não resistiram, porque veio sobre eles o dia da ruína, o tempo do castigo. Faz o Egito ruído como de serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, quais derribadores de árvore. Cortarão bosque, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que gafanhoto, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu castigarei Amon de Non, Faraó, Egito, seus deuses, seus reis, ao próprio Faraó e os que confiam nele. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto da tua descendência, da terra do teu cativeiro. Jacó voltará, ficará tranquilo e confiante, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de tudo. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos, que tudo que somos, e queremos nos submetermos à tua vontade, ao teu querer, pedindo que o Senhor sempre nos conduza os passos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.